Oi, e aí? Vamos começar com uma coisa que, olha, desafia um pouco o que a gente pensa. Água fervendo a só 84 graus Celsius. Parece estranho, né? Mas acontece. Lá nos geysers El Tátil, no Chile. Tudo por causa da altitude, que é bem alta. Exato. E isso é um gancho ótimo para nossa conversa de hoje, né? Sobre como a matéria se transforma e a gente vai focar bastante na água. Uhum. A gente pesquisou desde a física básica, sabe? Até esses exemplos do dia a dia, tipo os geysers ou o gelo seco, e umas coisas mais intrigantes, como o ponto triplo da água. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar a energia que está por trás dessas mudanças todas, né? De sólido para líquido, líquido para gás, e entender por que fatores como a pressão atmosférica são tão cruciais. Isso. Às vezes a gente nem pensa na pressão atmosférica, mas ela define muita coisa. Então, por onde a gente começa a puxar esse fio? Talvez pelo tal do calor latente. O que é isso exatamente? Boa. Calor latente. Basicamente, é a energia que uma substância absorve ou libera quando está mudando de estado físico, sabe? Sólido para líquido, líquido para gás. Tá. E o ponto-chave, que às vezes confunde, é que isso acontece sem mudar a temperatura da substância. Opa, peraí! Como assim? Quer dizer que se eu tô lá fervendo água, chegou no 100 graus, aqui é o nível do mar. Se eu continuar botando fogo embaixo, ela não esquenta mais que 100 graus. Exatamente. Mas e a energia extra? Para onde ela vai? Então, essa energia não serve para fazer as moléculas vibrarem mais rápido, que é o que a gente mede como temperatura, né? Isso seria o calor sensível. Ah, No caso do calor latente, toda essa energia é usada para, digamos, desmontar a estrutura, quebrar as forças que mantêm as moléculas juntas ali no estado líquido para elas poderem virar gás. entendi. É tipo a energia da transformação mesmo, não do aquecimento. Perfeito. Pensa no suor evaporando na pele para a gente se refrescar. É preciso muita energia para essa evaporação. Essa energia escondida, o calor latente de vaporização. Ah, faz todo sentido agora. E isso conecta lá com os geysers, né? Fervendo a 84 graus, tem a ver com a pressão lá em cima ser diferente. Exatamente. Lembro daquele experimento clássico da garrafa de plástico fechada lá no alto, num lugar de muita altitude. Aí quando você desce, ela fica toda amassada. Precisamente. Esse experimento mostra bem o efeito da pressão. Lá em cima, tipo a 4.300 metros, a pressão é baixa. Quando desce para, 2.400 metros, a pressão externa aumenta e esmaga a garrafa. Tá. E a fervura tem tudo a ver com isso. A água ferve quando a pressão do vapor dela consegue, digamos, empurrar a pressão atmosférica que está em cima. Ah, então se a pressão atmosférica lá em cima é menor, Uhum. A água não precisa esquentar tanto para criar vapor com pressão suficiente para ferver. entendi. Por isso que cozinhar miojo num acampamento na montanha demora mais. A água ferve mais fria, tipo a 80 e poucos graus, e aí cozinha mais devagar. Isso. Exatamente. Menor pressão, menor ponto de ebulição. Lá no topo do Everest, por exemplo, a pressão é baixíssima. A água ferve perto de 70 graus Celsius. Imagina cozinhar algo direito assim. Bem difícil. Nossa, que doido como algo que a gente nem sente direito, a pressão do ar, muda uma coisa tão básica. E imagino que essa relação entre energia e pressão controle tudo, né? Não só a fervura. Sim, todas as transições. A fusão, que é o gelo derretendo para virar água. A solidificação, que é a água virando gelo. A condensação, o vapor virando líquido de novo. E tem aquela da naftalina, né? Que some sem derreter. Sublimação. O sólido vira gás direto. Gelo seco também faz isso. E o inverso, gás virando sólido, que é a ressublimação, tipo quando forma geada. E parece que nessas mudanças todas tem uns momentos, umas condições bem específicas, onde a água fica ainda mais esquisita. Tem sim. Tem uns pontos bem notáveis no diagrama de fases da água. Um deles é o ponto triplo. Ponto triplo. O que seria isso? Imagina uma condição muito específica. Temperatura quase congelando, tipo 0,01 graus Celsius, e uma pressão minúscula, muito baixa, menos de 1% da pressão normal. Nessas condições, a água consegue existir como gelo, como líquido e como vapor, tudo ao mesmo tempo em equilíbrio. Os três juntos, uau! E tem outro ponto que você mencionou, o ponto crítico. É diferente disso, né? Bem diferente. O ponto crítico acontece lá no extremo oposto. Temperatura e pressão altíssimas.
Para a água, é tipo uns 374 graus Celsius e mais de 200 vezes a pressão atmosférica normal. Nossa, e o que acontece lá? Acima desse ponto crítico, a diferença entre água líquida e vapor simplesmente desaparece. Ela vira um negócio chamado fluido supercrítico. Nem líquido, nem gás, com propriedades muito particulares. É como se as duas fases se fundissem numa só. Que loucura! Então tá, recapitulando um pouco. O que a gente tira de mais importante disso tudo? Acho que fica claro que tem essa energia escondida, o calor latente, que é crucial para as mudanças de estado, e que a pressão do ambiente tem um poder enorme de ditar quando essas mudanças acontecem, como a gente viu na fervura em altitude. Exato, é que existem essas condições bem extremas, tipo ponto triplo e ponto crítico, onde a matéria, a água no caso, mostra comportamentos bem fora do comum. A grande lição parece ser essa conexão forte entre energia, pressão e o estado físico das coisas, né? Perfeitamente. E isso leva a gente a pensar, né? Se a pressão muda tanto as regras do jogo para a água aqui na Terra... Onde mais esse conhecimento pode ser útil ou aparecer de forma inesperada. Exato. A gente pode pensar em coisas práticas, como otimizar processos na indústria que usam pressão, ou entender melhor como cozinhar em lugares altos. Ou até, viajando um pouco mais, pensar na busca por água líquida em outros planetas, né? Planetas com atmosferas e pressões totalmente diferentes. Imagina, as leis da física são as mesmas em todo lugar, mas as condições podem criar cenários bem surpreendentes. Talvez até cenários onde a vida, como a gente conhece, ou não, possa existir por causa dessas pressões diferentes. Fica aí a pergunta, né? Onde mais essa dança entre pressão e estado da matéria pode nos surpreender?